Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito básico, acho que para todos os profissionais da área de saúde, com certeza um dos temas de maior interesse aí, que tem um impacto grande na saúde pública, né? Que é a pressão arterial. Bom, pessoal, então qual que é o nome do aparelho que a gente utiliza, né, para verificar a pressão arterial? Se chama esfigmomanômetro, ok? Então, esse é o nome do aparelho, é um nome difícil, né? E nós temos, né, algumas formas de monitorar essa pressão arterial. A gente pode fazer ela em consultório, em alguns momentos, né? Ela pode dar alterada, até mesmo por uma hipertensão do jaleco branco. A gente tem que lembrar que tem todo fator, até mesmo emocional, ali, de estresse do paciente de estar em consulta, tá? E aí, para isso, a gente pode lançar a mão até para ver como que essa pressão do paciente se comporta, até mesmo à noite, se ele tem um descenso noturno, se não, durante o dia, com as atividades que ele realiza, nós podemos fazer aqui um monitoramento ambulatorial da pressão arterial, o mapa, né? Que ele vai com um aparelhinho, tá, para casa, e ele vai sendo monitorado ali durante as 24 horas. Esse aparelho vai gravar os registros e depois isso vai ser trazido para o médico, laudado, né? Às vezes pelo médico responsável ali pelos exames complementares e o paciente vai levar o laudo ali do mapa para o cardiologista assistente ou para o clínico, né, para o nefrologista assistente. Tá? Nós podemos também fazer o monitoramento aqui residencial da pressão arterial, né? O paciente também ele pode ter esse controle, anotar e trazer para o médico, né? Quantas vezes, né, nós atendemos o paciente no consultório, às vezes ele tem uma pressão um pouco mais elevada no consultório e refere que em casa ele tem picos até de hipotensão mesmo, fica hipotenso, que tem, né, então que não necessariamente a gente precisa de ajustar a medicação, tá? Então, o que acontece ali em casa, nas 24 horas, é importante, né? Além daquilo que acontece ali no consultório, que a gente tem que, né, concordar que seria uma medida isolada, ok? O esfigmomanômetro, então, como que a gente, né, tem o esfigmomanômetro? Ele tem que ser aqui com diâmetro adequado para o braço, ok? Vocês vão ver que a gente às vezes tem até uma dificuldade técnica, dependendo do local onde a gente trabalha, às vezes não tem, né, a abraçadeira ali, o esfigmo com tamanhos ajustados ali diferentes para o tamanho diferente de cada braço, né? Então a circunferência, né, a idade do paciente, a circunferência do braço dele, obviamente, né, que também varia conforme a idade, se é criança, se é adulto, ou se é um paciente mais obeso, tudo, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso para ajustar o tamanho do esfigmo ao tamanho ali do braço do paciente, tá? Caso ele seja mais estreito, por exemplo, eu posso ter um valor da pressão arterial equivocadamente aqui mais alto. Então, o valor vai ser registrado de uma maneira mais alta, vai fazer mais pressão no braço ali, tá? Então, a circunferência do braço do paciente, tá? E não simplesmente a sua idade, tá? Vai determinar a largura do manguito, o qual deve ser pelo menos 20% mais largo do que o diâmetro do braço. Então, obviamente que na faixa etária pediátrica, a tendência, né, é o paciente ter um diâmetro menor ali do braço, mas a gente pode ter também na faixa etária adulta uma pessoa que é muito magra ou uma pessoa que é mais obesa. Então, a gente não pode simplesmente, olha, esse é o aparelho da criança, esse é o aparelho do adulto. Não, é também não só a idade, mas o tamanho, obviamente, da circunferência do braço do paciente, ok? Bom, quais são as dimensões do manguito, então, que a gente pode utilizar aqui? Né? A circunferência do braço, aqui no ponto médio, em centímetros, 5 a 7,5, tá? Denominação de manguito, manguito de recém-nascido. A largura da bolsa vai ser de 3 centímetros e o comprimento de 5 centímetros, tá? Não vou repetir cada um, né? Vocês vão ler em casa, né? Senão fica, acho que, tempo perdido aí da aula, porque senão é uma coisa que se explica. Mas só para vocês verem nesse quadro, e também não costumo cobrar na prova. O que eu quero que vocês entendam e que eu vou cobrar na prova não é decorar os números, né? É saber que existem os tamanhos diferentes e que eu preciso ter essa consciência para saber adequar ao meu paciente. Por isso que essa tabela está aí para vocês baterem o olho, darem uma olhada em cada um deles, tá? Mas não precisa, obviamente, de decorar esses números, tá? Então, manguito adequado, ele tem que ter aqui 2/3 do comprimento do braço, ok? 80% do comprimento e 40% da circunferência, tá? O padrão é de 12 a 14 centímetros de largura, ok?
para 23 centímetros de comprimento. Então, vocês vão ver aqui que o manguito, olha só essa imagem aqui do manguito, ele vai ter uma largura e vai ter um comprimento. Okay? Então, essas duas variáveis a gente tem que observar. Alguns pacientes obesos, a gente pode aferir com um manguito específico, padrão, ou no antebraço também, apenas a pressão sistólica pelo método palpatório, utilizando a palpação da artéria radial. Isso a gente vai falar lá na frente o que é o método palpatório. Então, no obeso, se você não tiver o manguito disponível, adequado para o braço dele, você pode utilizar ali medindo, né, insuflando o manguito no antebraço do paciente e apenas aferindo a pressão sistólica através do método palpatório. Então, os manômetros, pessoal, o manômetro é o que vai realmente medir, né? A gente tem aqui de coluna de mercúrio, por exemplo, para aferir a pressão arterial. Tá? O de coluna de mercúrio, na verdade, hoje em dia já não é tão frequente nos hospitais, mas ainda alguns, né, que adotam, mas o padrão ouro para o registro indireto da pressão arterial. Tá? A gente está falando de registro indireto, porque a gente vai falar lá na frente. Eu posso também fazer o registro diretamente ali uma pressão arterial invasiva ali dentro da minha própria artéria, tá? De uma maneira colocando ali um sensor, né? Colocando dentro da própria artéria radial, por exemplo, ok? A gente tem aqui o aneróide, tá? Lembrar que ele deve ser calibrado aqui semestralmente, é aquele mais comum que vocês têm contato quando vão ao consultório, né? Que tem o reloginho ali, é o aneróide. E o eletrônico, que ele tem constante perda de calibração, tá? E dificuldade para a recuperação da precisão. Então, na verdade, pessoal, o reloginho, né, que é o aneróide, vocês vão ver que o ponteiro ele vai ter que estar sempre ali embaixo, ele vai estar sempre ali na posição correta. Se ele estiver um pouquinho angulado, um pouquinho fora ali do local, significa que o seu manguito está, né, que o seu esfígmo está descalibrado. Então, nós temos que observar na aferição correta, além de toda a técnica, faz parte da técnica também observar se o seu manguito está calibrado, tá? E quem tem principalmente, né, consultório particular, você tem que também ter essa consciência de que frequentemente você tem que mandar calibrar seguindo ali as recomendações, como a aneróide, por exemplo, que é semestralmente, ok? No hospital, né, no dia a dia, quem trabalha num local que não é próprio, a própria gestão ali do hospital, a própria coordenação ali do hospital, né, que vai dar conta dessa manutenção, ok? E os métodos para aferir a pressão arterial. Como a gente já comentou com vocês, nós temos dois métodos, né? O direto, que seria o invasivo, né? Que a gente vai funcionar ali, canular uma artéria, por exemplo, a radial, para ver a pressão arterial diretamente ali no vaso. Geralmente a gente faz isso com pacientes que são graves, pacientes que estão instáveis, em UTI, chocados, com noradrenalina, com droga vasoativa em dose alta, né, um choque séptico, choque cardiogênico. Fica muito difícil manejar, né, ali a pressão arterial do paciente, então é melhor que eu tenha uma pressão arterial invasiva, ok? Então, no caso, né, não vai ser aquele paciente, obviamente, ambulatorial que a gente vai fazer isso, vai ser um paciente em ambiente de UTI. Tá? E o método indireto, tá? Através da técnica auscultatória que a gente vai aferir. Então, na verdade, a gente vê um registro indireto da pressão arterial. Qual que é a técnica, pessoal, que a gente vai utilizar? Primeira coisa, o paciente chegou no seu consultório, o paciente acabou de pegar um ônibus ou desceu do carro, né? Mesmo que não estivesse ali no ônibus, está na BMW dele, mas ele se estressou porque alguém fechou ele no trânsito, estava atrasado para a consulta, parou no estacionamento, enfim, ele chega já num ambiente tenso, então você não chega aferindo a pressão arterial do paciente como a primeira coisa na consulta. Tá? O ideal é que ele tenha realmente um ambiente ali de repouso, né? Um local tranquilo, um repouso mínimo de 3 minutos. Tá? Então, isso quando a gente tiver o prazer de retornar aí às aulas práticas e as provas práticas, a gente vai cobrar bastante disso, que vocês respondam ali, coloquem o modelo ali para repousar os 3 minutos e tudo isso, tudo conta muito para a técnica da aferição da pressão arterial. O local tem que ser tranquilo, sem ruídos também, tá? Nada que gere estresse no paciente. O paciente ele pode estar em pé, sentado ou deitado, tá? Tanto faz, a gente vai, na verdade, anotar a posição na qual a gente aferiu a pressão arterial. Então, eu posso aferir a pressão
deitado e em pé, por exemplo, para fazer um diagnóstico de uma hipotensão que ele tem ortostática, ou seja, ele fica hipotenso quando ele assume a posição de pé, ok? A gente sempre tem que manter a artéria braquial ao nível do quarto espaço intercostal. Então, deixar a artéria braquial mais ou menos, né, ali ao nível do coração. Ou seja, se eu estou aferindo a pressão arterial do meu paciente, por exemplo, estou aqui com o meu coração está aqui, tá vendo? Então eu deixo aqui, às vezes, em cima da mesa, por exemplo, e eu estou aferindo, na verdade, acima, aqui no nível mais ou menos do coração do quarto espaço intercostal. Então isso é importante. Eu também não vou aferir a pressão arterial dele com o braço de qualquer forma, posicionamento importante. E anotar a posição na qual foi aferida essa pressão arterial, se foi sentado, se foi em pé ou se foi deitado, ok, pessoal? Pessoal, qual que é a técnica, então? Primeiro eu tenho que estar com o meu aparelho calibrado. Lembra que eu falei com vocês, na verdade, que o ponteiro ele tem que estar aqui no zero mesmo, tá? Se ele estiver um pouquinho mais para cá, por exemplo, então significa que ele está, às vezes, está no 20, por exemplo, ele já está descalibrado. Então eu tenho que mandar esse meu aparelho para calibrar, ok? E o manômetro, né, ele precisa de estar num plano perpendicular, tá, ao campo visual, o plano visual do examinador, tá? Ou seja, eu estou aferindo ali a pressão. O meu manômetro, por exemplo, o ponteiro veio aqui no 180. Se eu não estou olhando, como que eu vou saber quando que começaram, né, os sons ali de Korotkoff, os sons ali da pressão arterial? Então, para isso, eu tenho que estar ali realmente olhando mesmo ali para o manômetro, ok, pessoal? O procedimento, então, você vai localizar. Primeira coisa, você vai fazer a localização ali da pulsação da artéria braquial, tá? Porque a primeira coisa para a gente colocar ali o estetoscópio, na verdade, é localizar aqui, palpar a artéria braquial, tá? Um pouquinho acima aqui da fossa cubital, e colocar o estetoscópio, é aqui que a gente vai colocar o estetoscópio, tá? E também aqui que a gente vai posicionar também o aparelho, o esfigmomanômetro também, para a braçadeira, para fazer a aferição da pressão arterial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no método é justamente identificar onde que está a artéria braquial. Tá? A gente coloca ali 2 centímetros mais ou menos acima da fossa cubital, ok? Então, na verdade, olha, a minha dobra aqui do braço está aqui, onde está o meu dedo, tá? Vou tentar virar um pouquinho para vocês verem. Ó, meu dedo está aqui, viram? E eu vou colocar mais ou menos 2 centímetros acima. Então, o meu aparelho vai começar a entrar daqui para cima, ok, pessoal? Em seguida, né, que eu posicionei, coloquei o aparelho de pressão arterial. Eu vou tentar fazer um vídeo prático para vocês, para ficar mais visível, ainda mais palpável para vocês conseguirem entender. Tá? Você vai palpar o pulso radial. Tá? Eu tenho, na verdade, aqui, né, o meu osso aqui, o rádio, né? A gente tem um processo estilóide aqui do rádio, tá? E eu tenho aqui os meus tendões aqui. Então, o meu pulso radial vai estar logo aqui, tá? Não é difícil de identificar. Então, eu tenho que palpar, na verdade, o meu pulso radial, tá? E eu vou inflar o meu manguito, insuflar o meu manguito, até eu não sentir mais a pulsação da minha artéria radial, tá? Então, depois que eu já coloquei a braçadeira, eu vou insuflar o meu manguito até não sentir mais a pulsação ali da artéria radial. Desapareceu esse pulso radial, né? É porque desapareceu ali o fluxo de sangue ali que estava indo ali através da artéria, né? Ele reduziu e eu não vou conseguir mais ouvir o som. Provavelmente é porque, na verdade, ali no aparelho de pressão, as pressões se igualaram à minha pressão máxima que eu tenho no meu organismo, que é a pressão sistólica, tá? A pressão mínima que eu tenho é a pressão diastólica. Ou seja, no momento que eu estou palpando, tá? E que desapareceu o meu pulso radial, eu não consigo mais sentir a pulsação da artéria radial, é porque eu tenho a estimativa da minha pressão arterial sistólica. Então, esse é o primeiro passo da aferição na pressão arterial, que a gente chama de método palpatório, para em seguida, isso vai dar uma estimativa, é mais ou menos 150, tá? Então, ao mesmo tempo que eu palpo, eu vou ver o aparelhinho ali, aonde que ele vai bater, tá? A partir disso, então, eu vou colocar o estetoscópio sobre a artéria braquial e aí eu vou insuflar esse manguito, cerca de 30 milímetros de mercúrio, acima do valor que foi encontrado no método palpatório, ok, pessoal?
Aqui, pessoal, só para vocês terem noção, na verdade, né, da localização anatômica, a gente tem aqui o bíceps braquial, ok? Aqui, se a gente for ver, né, a artéria braquial, né, passa muito ao lado aqui, muito colado, né? E aqui é o tendão do bíceps braquial, tá? Então, a gente consegue palpar, na verdade, a artéria braquial bem ali coladinha, bem próxima ali realmente ao músculo bíceps braquial, né? A gente vai imaginar que a nossa fossa, né, cubital está mais ou menos aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um epicôndilo medial, tá? E aqui a gente tem um tendão, por exemplo, do flexor do carpo, tá? E logo ao lado aqui, né, a gente vai ter muito próximo aqui a artéria radial passando. Então não é difícil também de identificar a artéria radial, né, usando até como referência anatômica ali os tendões, tá? Que vão estar ali ao lado, ok, pessoal? Bom, pessoal, então, o que são as fases de Korotkov, né? São os sons que nós vamos escutar durante a aferição da pressão arterial. Nós temos aqui a fase 1, que é o surgimento dos sons. Lógico, quando surgem os sons, que nós vamos considerar a pressão sistólica, tá? Então, o primeiro som a gente vai escutar justamente quando a força ali da pressão arterial sistólica, né? O peso vai conseguir ser maior do que a pressão que está sendo exercida pelo manguito, tá? Até lá, por exemplo, vamos supor que eu insuflei o manguito até no reloginho ali, subiu até 200, tá? Então eu vou desinsuflando lentamente, tá? E aí aquela pressão no manguito está simplesmente fechando a artéria, colabando a artéria, tá? Então o primeiro som que eu vou escutar é justamente quando a pressão sistólica conseguiu sobrepor a pressão exercida pelo manguito, tá? Então, na verdade, esse seria a fase 1 aqui de Korotkov, tá? O pulso arterial, ele não vai se manifestar inicialmente, por isso que, na verdade, quando eu faço o método palpatório, eu não consigo, ali na radial, né, sentir o pulso neste momento, tá? Por quê? Porque a quantidade de sangue que chega ali na parte distal ainda vai ser insuficiente, ok? Então, na verdade, eu já consigo escutar, mas eu ainda não consigo palpar ali no pulso radial. Isso leva a um fenômeno que nós chamamos de hiato auscultatório, ok? Então, nós temos aqui, do primeiro som até essa fase aqui, o hiato auscultatório, tá? Porque, na verdade, por isso que, na verdade, quando nós usamos o método palpatório para estimar a pressão sistólica, né, quando passamos para o método auscultatório, nós temos que insuflar 30 milímetros acima, porque o método palpatório subestima a pressão arterial sistólica, ok? Então, pessoal, temos depois a fase 2, né, que são os batimentos como um muro, a fase 3, tá? Que são os batimentos, né, que eles passam a ser mais audíveis e mais acentuados. Então, vocês vão ver que, à medida que a gente vai escutando ali na pressão arterial, os batimentos eles têm diferenças ali, tá? Eles têm, na verdade, diferenças que são bem sensíveis, na verdade. A gente tem que ter um ambiente muito silencioso e tudo e prestar muita atenção, senão a gente não consegue perceber a diferença entre um e outro. Finalmente, a fase 4, que ocorre realmente um abafamento dos sons, os sons se tornam menos audíveis, e até chegar na fase 5, que desapareceu os sons, e quando desaparecem os sons, a gente vai colocar, então, que é o valor da pressão diastólica, é a pressão mínima, ok, pessoal? Então, pessoal, mais uma vez vamos reforçar aqui o conceito do hiato auscultatório, pessoal. Então, ele é o desaparecimento dos sons durante a última parte da fase 1 e na fase 2, tá? Por isso que é importante o método palpatório. Por quê? Pode ocorrer auscultando, né? Só se eu fizer direto o método auscultatório, tá? Colocar meu estetoscópio ali na posição de artéria braquial, insuflar o manguito, tá? Vamos dizer que eu insuflei o manguito, né, até 200. Não, eu acho que já é suficiente. Vou insuflar até 200, porque assim, com certeza, eu vou pegar a pressão arterial sistólica do paciente. Pode ser ali que no 200 eu estou no hiato auscultatório, né, e não teve som nenhum, eu não estou ouvindo nada, tá? E aí, comece a bater de novo no 190. E aí eu penso, então minha pressão arterial sistólica é de 190. Certo, pessoal? Ou errado? Está errado? Tá? Se você não fez o método palpatório antes,
pode ser que essa pressão arterial, na verdade, né, ela tem uma diferença ali até de 30 milímetros, né, de mercúrio entre o método palpatório e o método auscultatório. Então, pode ser que minha pressão arterial, na verdade, não era de 190. Minha pressão arterial, na verdade, era de 220. Olha que diferença, né? Então, na verdade, eu não fiz o método palpatório, então eu não estimei a minha pressão arterial sistólica, né? E se eu fiz o método palpatório, eu tenho que insuflar 30 milímetros acima, justamente para conseguir pegar esse ato, esse tempo ali, este momento em que eu não consegui escutar os sons. Conseguiram entender, pessoal? Às vezes essa questão do hiato auscultatório é um pouco difícil mesmo, sem fazer a prática, sem sentar, né, e conversar mesmo. Mas talvez no fórum a gente pode conversar melhor se vocês não conseguirem entender. Mas fica realmente, então, um gap entre o primeiro som que eu ouvi, que é a pressão arterial, vou fazer um S aqui, é a pressão arterial sistólica, tá? Depois, nesse tempo aqui, ficou um silêncio, tá? Então, eu não vou conseguir identificar se eu não conseguir fazer o método palpatório adequadamente, tá? O hiato, então, ele pode cobrir uma faixa de 30 a 40 milímetros, podendo, desse modo, subestimar o nível da pressão sistólica ou superestimar a pressão diastólica. Por isso que quando eu faço o método palpatório, eu insuflo depois 30 milímetros acima, porque é o intervalo ali que o hiato auscultatório pode cobrir, pode ficar sem ser auscultado, tá? E a forma de eu evitar, né, erros, né, ali na aferição da pressão arterial, né, esse erro do hiato auscultatório, é sempre realizando o método palpatório antes de realizar o método auscultatório. Ok, pessoal? Então, a determinação da pressão arterial, a sistólica vai ser o aparecimento do primeiro ruído, a fase 1 de Korotkov, tá? A diastólica é o desaparecimento, então o último ruído que eu auscultei, né, vai ser o desaparecimento, então é a fase 5, é a pressão diastólica, ok? E nos casos, às vezes, em que os ruídos persistirem até o total esvaziamento da câmara, deve-se considerar a diastólica como a fase 4, né? O último ruído ali de Korotkov que eu auscultei, tá? O abafamento dos sons, e depois registrar os três valores. Por exemplo, 150 por 70 por 0. Ou seja, tem algumas situações que pode ocorrer, né, de eu não parar de ouvir os sons de Korotkov, tá? Então a gente vai relatar, vai anotar a pressão diastólica como a fase 4, quando houve o abafamento ali da bulha, tá? E depois a gente anota ali o 0 no final, então 150 por 70 por 0, ok, pessoal? Bom, pessoal, então a pressão arterial, na verdade, ela é uma variável, né, fisiológica, e ela sofre variações constantes. Então, na verdade, se você fizer exercício físico, se você estiver com dor, se você estiver estressado, se você está acordado, se você está dormindo, tudo isso vai ter realmente um impacto ali nos valores da sua pressão arterial. Então, ela sofre variações, ela não é uma medida, né, fixa, um valor fixo durante todo o dia, ela varia realmente, né, durante até mesmo aferições no mesmo horário, no consultório, né, no início, no meio, no fim, ela pode ter uma variação, ok? A definição dos níveis normais também, ela é arbitrária, né? E ela busca se correlacionar com os valores de risco cardiovascular. O que significa isso, né? O que eu determino que é uma pressão normal e o que eu determino que é uma hipertensão, por exemplo? Na verdade, isso tem correlação com o risco que você tem de desenvolver alguma doença cardiovascular em determinados tipos de população, tá? Então, os alvos de tratamento na pressão arterial, eles vão variar até o quanto que eu quero realmente reduzir essa pressão arterial em determinadas populações. Por exemplo, no diabético, eu vou querer um controle ainda mais rigoroso, uma pressão arterial mais baixa ainda,
do que num paciente que não é diabético, porque este paciente ele tem um risco maior de doenças cardiovasculares, de desenvolver doença renal, por exemplo, então eu tenho que ter um controle ainda mais rigoroso. Tá? No idoso, por exemplo, num senhor, numa senhora, num senhor de 80, 89 anos, por exemplo, que realmente tem um risco de queda maior, eu já não quero reduzir tanto esses níveis tensionais, porque ele tem uma chance maior ainda de ter queda, de ter fratura, né? Tem às vezes uma osteoporose já, então eu não preciso também de ter os mesmos alvos pressóricos que eu teria num paciente mais jovem, tá? Então o valor da pressão arterial, por isso que a gente fala que ele é arbitrário, tá? Ele é correlacionado, na verdade, e foi determinado, 120 por 80 é o normal. Por que isso foi determinado, né? Porque foi percebido, né, ao longo do tempo, com estudos e tudo populacionais, de que, né, valores elevados acima de 140 por 80, por exemplo, tinham uma relação maior com doenças cardiovasculares. Por isso que esses valores foram determinados. E elas, na verdade, elas podem, por isso que podem ser os valores normais considerados, né, elevados, podem sofrer alterações, porque é uma coisa dinâmica. Realmente podem surgir estudos novos e se perceber que em determinadas populações podem se beneficiar de valores diferentes, de metas mais rigorosas, por exemplo. Então, né, os joints, né, da cardiologia, por exemplo, né, os consensos da cardiologia, eventualmente eles podem mudar, eles podem ver que tal grupo se beneficiou de um controle mais rigoroso ainda. Então, isso daí não é não é realmente uma coisa fixa, tá? Pode ser uma coisa dinâmica ao longo do tempo, ok? E a confirmação diagnóstica, ela requer a repetição das medidas em ocasiões diferentes. Então, não é a primeira vez que o paciente vai ao seu ambulatório que você vai fazer a primeira aferição que você vai já taxar o paciente como hipertenso o resto da vida dele, tá? Então, às vezes, a gente tem que entender, por exemplo, no pronto-socorro, você pode ir ao pronto-socorro com dor, por exemplo, com uma dor de cabeça, sua pressão pode ser que realmente ela esteja tendendo um pouquinho mais ali para alta, né? Vamos dizer que você acabou de sofrer um acidente automobilístico e teve um corte, por exemplo, né, que precisou de levar uns 2, 3 pontinhos ali e teve que ir ao pronto-socorro e mediram a sua pressão naquele momento, tá? É óbvio que você está estressado, acabou de ter um acidente, acabou de ter um corte, está com dor e tudo, a sua pressão naquele momento pode estar um pouquinho mais alta. Não significa que você é hipertenso. Então, realmente, o diagnóstico, você precisa de mais de uma aferição, você precisa realmente de respeitar aqueles 3 minutos, de fazer várias perguntinhas para o paciente antes de aferir, de realmente ter um ambiente calmo, tranquilo, o paciente não pode estar com dor. Então, realmente, o diagnóstico de hipertensão é um diagnóstico que precisa de mais de uma medida, ok? A classificação da pressão arterial, então, né, a gente tem aqui o normal, né, abaixo, né, menor ou igual a 120 por 80, tá? E aí a gente tem classificações, tá? O pré-hipertenso, que seria 121 a 139 de sistólica, com 81 a 89 de diastólica. E aí a gente tem os estágios. O estágio 1, 140 a 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica. No estágio 2, 160 a 179 de sistólica e 100 a 109 de diastólica. E um hipertenso estágio 3 acima de 180, tá? Ou acima de 110 de diastólica, ok, pessoal? Então, lembrando que esses valores, né, podem mudar, se atualizar com as novas diretrizes aí da cardiologia, ok? Mas não foge muito, não foge muito disso, não. Mas, às vezes, uma coisinha ou outra, um detalhe, geralmente eles podem se reunir e mudar porque viram que teve mais benefício de ter um controle um pouco mais rigoroso ou menos rigoroso em determinado grupo, ok? Qual que é o comportamento da PA com o nosso ritmo circadiano? Então é importante, né, como a gente já até falou, entender que a nossa pressão ela sofre alterações durante o dia e uma das alterações é com o ritmo circadiano, ok? Apresentando variações aqui entre os períodos de vigília, diurno e do sono noturno, tá? E tem um termo muito interessante que vocês têm que aprender, né, que se chama descenso noturno, ok? Então, na verdade, existe uma queda fisiológica da nossa pressão
à noite, tá? Então, durante o sono, em torno aqui de 10%, tanto para a sistólica quanto para a diastólica. E tem alguns pacientes que não têm esse descenso noturno. Isso é importante também ali em relação a risco cardiovascular e quando a gente vai manejar a pressão. Tá? Esse descenso noturno, obviamente, a gente consegue avaliar melhor quando a gente faz aquele mapa, que o paciente ele vai com o aparelhinho para casa monitorando nas 24 horas, porque no consultório, obviamente, ele vai ter essa pressão avaliada, né, pontualmente, uma medida isolada. Então, o descenso noturno, geralmente, a gente consegue avaliar somente através do mapa, ok? Então, pessoal, nos idosos, o que a gente tem que ficar mais atento, né? Primeiro, né, que é mais comum, na verdade, a hipotensão postural nesses pacientes, né? Tanto pela idade quanto pela polifarmácia, né? Esses pacientes às vezes usam muitos medicamentos que são hipotensores, mas no momento, às vezes, que eles levantam, por exemplo, eles podem ter uma queda grande ali da pressão, uma variação brusca da pressão e ficar ali com algum sintoma ali de tontura e tudo, ter uma hipotensão postural. Então, sempre é recomendado que a gente faça a medida aí nos idosos em duas posições diferentes, sentado, deitado e em pé, para que a gente consiga fazer o diagnóstico deste fenômeno, tá? O sinal de Osler, pessoal, é a palpação da pulsação ali da artéria radial, mesmo com o manguito insuflado aqui a ponto de ocluir a artéria radial. Então, mesmo que eu insufle o manguito, tá? E já tenha alcançado ali a pressão sistólica, teoricamente eu já não sentiria, não conseguiria ali sentir a pulsação e palpar aquela artéria radial, tá? Então, nesse paciente que tem uma idade mais avançada, ele pode ter um enrijecimento ali, uma calcificação daquela artéria, e ela continua ali sendo palpada, mesmo que eu insufle o manguito ali acima da pressão arterial sistólica, tá? Pelo próprio processo ali de aterosclerose, de envelhecimento dessa população, tá? A pseudohipertensão a gente chama, né, devido à esclerose, também a calcificação da artéria braquial. Então, esses pacientes, eles têm, né, um processo aí que já faz parte até, né, faz também do envelhecimento, né, de enrijecimento desses vasos, de aterosclerose, que pode interferir ali na nossa aferição da pressão arterial, ok? Então, sempre antes de uma nova medida, pessoal, é necessário desinsuflar completamente, né, o manguito, tá? E aguardar pelo menos 1 a 3 minutos antes de uma nova medida, tá? E não medir uma em cima da outra ali muito perto, tem que dar um intervalo, ok? Então, na verdade, e também sempre lembrar de não aferir a pressão arterial aqui, ó, por cima de roupas ou arregaçar as mangas, que isso pode levar até uma pressão adicional ali, tá? Então, na verdade, o ideal é que o paciente realmente venha com uma blusa, né, ou com uma manga mais curta, ou que você peça para ele realmente tirar a camisa, né? Às vezes vem aquele paciente na sua consulta, né, com a manga longa, um casaco, aí pega ainda, né, arregaça a manga e fica aquela coisa mais volumosa ali, que realmente mexe com a pressão e vai acabar atrapalhando na aferição da pressão arterial. Então, nunca medir a pressão arterial por cima das roupas, ok? O equipamento sempre, como a gente já comentou, ter o cuidado de que ele esteja calibrado, avaliar também se tem alguma deficiência na circulação do ar também, né? A gente mexe com pressão, então a gente tem que ver se tem algum tipo de deficiência ali, de vazamento e tudo, se ele está funcionando adequadamente mesmo, tá? E a adequação, né? A gente tem que sempre ver se realmente o manguito é ou não adequado ali para a circunferência do braço do paciente, ok? Quais são os fatores, então, que podem alterar a pressão arterial, né? Que são referentes ali ao paciente, tá? A gente sempre tem que perguntar para ele se ele está confortável, se ele descruzar as pernas, por exemplo, isso pode alterar, na verdade, os valores da pressão arterial, a obesidade, dor de qualquer tipo. Então, se o paciente está com dor de cabeça, com uma cefaleia, por exemplo, no momento da consulta, aquela pressão arterial está sob estresse, ela pode ser com certeza mais elevada, tá? A atividade física, então muitas vezes não precisa, na verdade, ser um crossfit que ele acabou de fazer, mas se ele foi ao seu consultório, acabou de subir uma ladeira, uma escada, você tem que esperar um tempo ali para que ele, né, fique sentado, tranquilo, em repouso, para assim você aferir a pressão dele arterial em repouso, ok? Então, às vezes o paciente chega já estressado, já, né, no seu consultório, então a gente tem que deixar esse paciente em repouso primeiro, tá? Então, o estresse também,
porque às vezes tem aquele estresse, né? Como eu falei no slide anterior, de perder a consulta, de trânsito antes de chegar ali no seu consultório, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Consumo de cigarro, café, bebida alcoólica na última hora antes da aferição da pressão arterial e bexiga cheia. Então, se o paciente está ali com uma vontade ali de fazer xixi e tudo, então isso também pode levar um estresse e interferir nos valores também, tá? Então, todas essas perguntas vocês têm que fazer antes de aferir a pressão arterial do paciente. Então, tem que perguntar se ele está com a bexiga cheia, se ele está sentindo alguma dor de qualquer tipo, se ele está estressado, se ele acabou de ingerir bebida alcoólica, café, fumou. Então, tudo isso você tem que perguntar ali na hora de examinar o seu paciente e, com certeza, também na hora da prova prática de vocês, ok? E os fatores, outros fatores também que podem causar variação aqui da pressão arterial, né? Lembrar então sempre que a pressão aferida ali pelo médico é frequentemente mais elevada do que a pressão que ele vai aferir em casa, ou mesmo a pressão que vai ser aferida ali pela enfermeira e tudo. Então, pelo médico sempre tem aquela hipertensão, né, que a gente chama do jaleco branco, ela sempre vai ser mais elevada, tá? A pressão ao final da consulta é sempre menor, tá? Então, sempre lembrar que o paciente acabou de chegar, acabou de sentar, então, assim, não é, a pressão arterial não é para ser realizada logo no início da consulta. Então, primeiro vai conversar com o paciente, deixar ele mais calmo, né? Deixar ele em repouso um pouco para deixar essa pressão arterial mais para o final da consulta, tá? E a elevação aqui, ó, transitória da pressão, após também refeições, pode ocorrer em decorrência aqui da elevação do débito cardíaco e da dilatação ali, da vasodilatação do leito esplâncnico, tá? E pode ocorrer também devido ao ritmo circadiano, né? Elevação da pressão arterial aqui nas primeiras horas da manhã também, ok, pessoal? Bom, pessoal, terminou mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Bom TAC para vocês e até a próxima aula.